Olá, aqui é o Elton Vale e este é meu canal. Hoje nós iremos falar de um assunto bastante importante que fez a diferença no mundo e principalmente para as grandes navegações, certo? As revoluções puritanas, as revoluções inglesas, ok? Então vamos lá. Começaremos pelo reinado de Elizabeth I, Elizabeth Tudor, né? Um destaque era a economia no reinado de Elizabeth, uma economia bastante forte. Ela propiciou riquezas aos cofres ingleses e favoreceu o desenvolvimento cultural e artístico daquela época. É interessante entender o papel dessa monarca para a Inglaterra, tá? O papel dela foi crucial para o desenvolvimento econômico, político e estrutural deste país. Por isso esse país passou por um longo período de glória e o seu reinado foi considerado a Era do Ouro. Ok? Em 1603, com a morte de Elizabeth I, que não deixou descendente direto, o filho da sua prima assumiu o trono, né? O seu sucessor direto foi um filho de sua prima, Mary Stuart, e a dinastia passou a ser a dinastia dos Stuart, certo? Jaime Stuart, que era primo, né, e rei da Escócia, assumiu o trono da Inglaterra com o título de Jaime I, iniciando assim uma nova dinastia, que é a dinastia dos Stuarts, certo? Ao assumir o trono inglês, em 1707, certo? Jaime Stuart uniu o reino da Escócia com o reino da Inglaterra. O reino da Inglaterra já era unido a Gales, certo? E assim deu a união, com essa união desses três reinos, se recebeu o nome de Reino da Grã-Bretanha. Então, o primeiro rei do Reino da Grã-Bretanha foi Jaime I, ok? Sem ter o mesmo carisma de sua antecessora, a Rainha Elizabeth I, Jaime I procurou governar a Inglaterra de forma absolutista. Buscou, assim, inspirar-se nos monarcas franceses, que governavam dessa forma, né, de forma absolutista. Logo no início do seu reino, se indispôs com o parlamento inglês, em razão das questões relacionadas à legalidade de seus atos como governante. A Rainha Elizabeth sempre teve um destaque nesse contexto de respeitar o parlamento e, ao mesmo tempo, com esse respeito, controlá-lo. Diferente do Jaime. O Jaime ele não procurou impor esse respeito. Na verdade, houve uma disputa política muito forte e uma Inglaterra que era totalmente diferente da Escócia. Certo? Então, vamos lembrar daquela questão dos mordomos do palácio, né, dos administradores do palácio, que eles são importantes, principalmente na Inglaterra. A Carta Magna, né, que foi elaborada em 1215, ela passa a ser desrespeitada por Jaime I e pelos seus descendentes. Né? A Carta Magna das Liberdades da Inglaterra foi assinada por João Sem Terra em 1215. Né? Há uma citação que diz o seguinte: João, pela graça de Deus, rei da Inglaterra, senhor da Irlanda, duque da Normandia e Aquitânia, e conde de Anjou, aos seus acerbispos, bispos, abades, condes, barões, juízes, governadores, florestais, corregedores, mordomos e todos os balaios, e fiéis vassalos, saúde. Saibam que nós, em reverência a Deus, vamos destacar que ali é a Idade Média, então Deus sempre vai ser o norte, né? O norte de tudo. Deus vai sempre ser o norte, tá bom? Então, como esse período é um período medieval, nós vamos ter a influência da Igreja Católica, ainda não era Igreja Anglicana, tá? 1215 não é Igreja Anglicana, é Igreja Católica ainda, tá bom? E até hoje, voltando aqui ao presente, até hoje, a Rainha Elizabeth, ela é rainha
ela é rainha da Inglaterra, mas também é chefe da igreja anglicana, que é uma espécie de igreja protestante, que é tipo uma cópia viva da igreja católica. Se a gente estudar a profundo, nós vamos entender que algumas doutrinas da igreja católica continuam na igreja anglicana, mesmo ela sendo protestante. Certo? E continuando a citação, saibam que nós, a citação da Carta Magna, gente, por favor, saibam que nós, em reverência a Deus e para a salvação da nossa alma e as nossos ancestrais e herdeiros, em louvor a Deus e para a maior glória da Santa Igreja e a melhor ordenação do nosso reino, oferecemos a Deus e confirmamos pela presente carta, por nós e pelos nossos sucessores, para todo sempre o seguinte. O ponto número 12. Não se poderá exigir tributo nem auxílio em nosso reino sem um consentimento geral, é o consentimento do parlamento. Para obter o consentimento geral no estabelecimento de um auxílio, faremos convocar individualmente por carta aos arcebispos, aos bispos, abades, duques e barões principais. Haverá padrões de medida para estabelecer, padrões de medida para estabelecer o vinho, a cerveja e o grão em todo o reino. Haverá também um padrão para a largura dos panos tingidos e pano natural de malha. Nenhum homem livre poderá ser detido, encarcerado ou privado de seus direitos ou dos seus bens, nem posto fora da lei, nem desterrado ou privado de sua posição de qualquer outra forma, nem usaremos a força contra ele, nem enviaremos outros que o façam, senão em virtude da sentença judicial de seus pares, conforme a lei do reino. Então a Inglaterra ela já era regida, diferentemente dos demais países, por uma norma, tá? Por uma norma. O parlamento inglês, pela Carta Magna existente, ele era forte, ele era uma instituição importante, que fazia diferença. E Jaime, como não fazia parte de sua cultura, não fazia parte da sua administração na Escócia, Jaime acaba que ele entra numa disputa com essa instituição. E essa instituição ela é importante na Inglaterra, diferentemente do que ocorre na Escócia. Sempre eu coloco isso para que possam entender. Ok? Pessoal, aqui não é uma aula muito animada, aqui não é uma aula muito divertida, mas aqui é uma aula para que a gente possa concentrar, certo? E a aula está sendo dada de acordo com Souza, até porque ela é direcionada aos alunos do 8º ano de uma instituição comunitária no bairro do Anjo da Guarda, ok? O Instituto Educacional Menino Jesus. Então, dentro desse contexto político, vai vir um outro, que é o ideológico e religioso, certo? Que traz uma outra problemática para o Estado e também para o rei Jaime I. As transformações econômicas e as consequentes problemas sociais em virtude da migração dos camponeses para as cidades somaram-se aos conflitos de ordem religiosa, certo? Na Inglaterra, além dos anglicanos, a religião oficial do Estado e dos católicos, havia um grande número de calvinistas, que eram vistos como puritanos, organizados em diferentes grupos, certo? Os puritanos eram favoráveis à limitação do poder do rei, havendo entre eles alguns mais radicais que lutavam pela implantação da república na Inglaterra, certo? Quando o rei Henrique VIII criou o anglicanismo, essa religião pouco se diferenciava do catolicismo, como eu já expliquei. E os puritanos, eles eram extremamente radicais, extremamente contrários ao pensamento do anglicanismo. O rei Jaime I, ele se tornou anglicano, ele era anglicano e defendia a religião oficial do Estado. Para forçar a conversões da população, ele queria que a população se convertesse à bruta força, os puritanos, ele queria convertê-los à bruta força ao anglicanismo. Ele começou a perseguir tanto os puritanos quanto os católicos.
muitos burgueses, boa parte da nova aristocracia rural, a gentry, né, de camadas populares, da população mais oriunda da população mais humilde, não era aquela aristocracia que descendia a partir de então da nobreza, mas aquela aristocracia que se instituiu com a junção dessas duas, certo? Ela era calvinista, né, na Inglaterra. A boa parte dela era uma população altamente calvinista. Então, o que vai acontecer? Vai começar a ter um atrito, né? Ter um conflito, né? E esse conflito ele sai do âmbito religioso e entra agora para o âmbito ideológico. Foi durante esse período, motivados pelas perseguições religiosas, que muitos puritanos imigraram para a América do Norte, nas 13 colônias, certo? E aí, cara, eles foram gigantes. Por exemplo, quando chegaram na América do Norte, só lembrando, eles fundaram a Universidade de Harvard, por exemplo. O pastor William Harvard, né, iniciou um processo de educação, porque acreditavam, para ler a Bíblia, eles precisavam, né, ser educados. Aí criou a educação infantil, criou, sabe, as etapas para poder chegar até a universidade. Então as pessoas começaram a investir nesse processo de educação muito forte na América do Norte, porque para os puritanos era necessário ler a Bíblia, entendeu? A Bíblia, a leitura era um privilégio de poucos, mas já para os puritanos isso não deveria ocorrer. A leitura, a Bíblia, tudo isso deveria ser instrumentos de muitos e não de poucos, certo? Então, isso é outro ponto importante que a gente deve discutir, deve analisar, certo? A utilização desses instrumentos com a Bíblia Sagrada, né? No processo de educação. E os puritanos, eles utilizavam do contexto religioso para poder ensinar, né? Olha, para poder dar uma educação, para poder interpretar a Bíblia, entender a Bíblia, eu preciso aprender a ler e escrever. Para isso, iniciou um processo de educação muito forte na América do Norte, que nós vamos discutir mais à frente. Ao morrer em 1625, Jaime deixou a Inglaterra em meio a grandes dificuldades. Seu reinado foi um reinado muito complexo e muito ruim para a Inglaterra. As disputas políticas e religiosas começaram a ser fortes, se radicalizaram, certo? E deixou seu sucessor Carlos I numa situação muito, muito desagradável. Todavia, esse continuou a mesma forma do pai, né, do seu antecessor. E o problema, gente, foi muito forte com seus embates diante do parlamento, certo? Eram embates fortíssimos que resultou na famosa Revolução Puritana, certo? Onde essa revolução teve contexto político, religioso e ideológico, né? Por quê? Porque nesse contexto religioso, né, nós estamos vendo duas religiões se confrontando. No contexto político, ali o parlamento contra o monarca contra o parlamento, e no contexto religioso, até o fone caiu aqui, gente, e no contexto ideológico, perdoe-me, nós vamos ver que os puritanos querem uma república, já os anglicanos, eles visam pela monarquia. Então, a Revolução Puritana, com o rei Carlos I, governou de forma absolutista. Ele tomou decisões políticas e econômicas sem consultar o parlamento, criou impostos, concedeu empréstimos e perseguiu e prendeu muita gente. Diante dessa situação, o parlamento, em 1628, impôs ao rei a petição de direitos, pela qual ele não poderia fixar impostos sem consultar, né, certo, o parlamento, e nem poderia determinar prisões arbitrárias. Olha só, o rei ali ficou, né, levou uma pressão do parlamento, ok? Todavia, Carlos I resistiu e fechou o parlamento em 1629. A ação dele foi fechar o parlamento em 1629. O resultado que ele deu para o parlamento foi fechá-lo. Pronto, não preciso de vocês, acabou. Essa intervenção política de Carlos I na igreja
presbiteriana, né, que os puritanos, eles têm puritanos calvinistas e presbiterianos, é um grupo só, não uma unidade só, certo? Como ele faz essa ação de estar intervindo dentro da igreja puritana na Escócia, onde pretendia, né, forçar a prática do anglicanismo ali dentro, porque a igreja escocesa, ela é uma igreja puritana, provocou uma rebelião armada, certo? Uma rebelião armada extremamente forte, né, dos escoceses contra a monarquia inglesa. Em 1640, diante da necessidade de arrecadar fundos para enfrentar a resistência dos escoceses, o rei se viu obrigado a convocar o parlamento mais uma vez, né? Sem apoio popular, sem apoio político, ele precisou do parlamento. Não vou chamar o parlamento. Valendo-se da situação, parlamentares de oposição procuraram forçar o rei a cumprir a petição de direito. Ao se negar a assumir tal compromisso, que segundo ele faria autoridade divina, né, que tinha aquele contexto do divino, né, faria autoridade divina da qual se alegava ser destituída, né, o rei tentou invadir o parlamento, sendo impedido pelos parlamentares e pela população, né, o rei novamente perdendo força. Se tornou um jogo de força muito forte e engrandeceu para uma guerra civil. Então esse campo político ele vai para a população vem receber isso, uma carga, né? Uns uma defesa, entendendo um lado, outro entendendo o outro, certo? E não se entendendo em conjunto, aí surge a figura de Oliver Cromwell, certo? Bom, inicialmente muitas cabeças foram, né, arrendadas ali, né? A gente percebe que o negócio não foi fácil, né? A guerra custou muitas cabeças, certo? Nesse contexto, dois grupos políticos ali se definiram, certo? Olha só, nesse contexto, dois grupos políticos se definiram. De um lado encontravam-se os cavaleiros, que qual apoiavam o rei, do outro lado as cabeças redondas, a qual, pelo corte de cabelo que usavam, aliados aos parlamentares e à oposição, eram contra o rei, certo? Inicialmente os cabeças redondas sofreram muitas derrotas, né? E perderam, por outro lado, suas cabeças. Contudo, liderados por Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza puritana, conquistaram a vitória. Cromwell organizou um exército diferente, certo? O exército novo. Nesse exército, patrocinado pela burguesia, era estimulada a participação democrática dos soldados que contribuíam para que entendesse a razão de sua luta. Pela sua bravura e resistência, seus soldados ficaram conhecidos como costelas de ferro, certo? Derrotado, o rei, ele foge para a Escócia. Mais tarde, os escoceses entregaram o rei ao Lord Cromwell, certo? Ao Oliver. Então, ele foi e voltou, tá? Julgado e condenado, Carlos foi decapitado em 1649. Consumava-se assim um dos êxitos, né, do calvinismo mais radicais. Os puritanos, sendo a maioria deles, comerciantes, pequenos proprietários, e a burguesia, né, da sociedade civil vitoriosa, né, com a derrota de Carlos I e com a perda da cabeça dele, certo? Sendo assim instaurada na Inglaterra, nessa Inglaterra que até hoje é uma monarquia, nessa Inglaterra que a Rainha Elizabeth reina, uma república. Quem diria que a Inglaterra teria uma república, chamada República de Cromwell? Ele tinha o título de Lorde Protetor, ele não era presidente, tá, gente? Ele era Lorde Protetor, certo? Que contava com o apoio da maioria da população puritana no parlamento e do exército, certo? Mas esse Lorde Protetor, esse cara gigante, ele vai começar a perder poder, né? Porque nisso seu governo mesmo, ele começa a enfrentar uma série de rebeliões. E sua administração, ela vai entrar no contexto
absolutista, uma república com um líder absolutista, certo? A burguesia ela vai começar a não concordar com o que diz Cromwell, certo? E vamos ter sérios problemas mais à frente, ok? Para entender, vamos seguir a segunda aula, aula 2, sobre a República de Cromwell, ok? Um forte abraço, Deus abençoe. Este é o canal de Welton Vale, professor de História, e vamos juntos nos protegendo, né? Use sua máscara, tá bom? Até que a vacina chegue a todos nós, tomando as providências necessárias de saúde e cuidando cada um dos outros. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. E claro, né? Siga o canal, deixe o seu link, fale se você gostou ou não. Por enquanto, nós estamos apenas aprimorando o canal, visando cada dia mais uma melhoria para que o sistema de ensino venha a desenvolver ainda mais. Forte abraço, gente!